A Santa Paz de Deus com todos. Me chamo irmã Fernanda e senti de contar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus, irmãos. Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, livramentos, por todas as obras que Deus tem feito. Em especial, irmão, quero contar a obra que Deus fez na vida da minha filha Sara, por quanto, irmão, desde pequenininha, já foi muito perseguida. Eu agradeço a Deus desde quando Sara nasceu. Ela nasceu com infecção, irmãos, teve que ficar 14 dias internada e foram dias muito difíceis, dias de muita provação, de muita luta, mas que vimos o poder de Deus, irmãos. O Senhor fez muito milagre, o Senhor fez libertação assim, de um dia para o outro, a gente ficar se perguntando como aconteceu e nós sabemos que foi o poder e foi a mão de Deus, irmãos. E passado esse tempo, depois que Sara já estava com mais ou menos 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses, que essa obra também é recente, irmãos, que ela acabou de completar 2 anos. E aí, irmãos, estávamos bem, estávamos em casa, e de repente, irmãos, ela consumiu um certo alimento, e eu não tenho certeza se foi devido a isso. Mas depois disso, ela teve um primeiro episódio de vômito, e ali a gente ficou preocupado, mas foi à noite, e quando foi no dia de manhã novamente, irmãos. E aí a gente já começou a ficar preocupado, porque ela já não se alimentava mais, e tudo que comia colocava para fora. A gente se preocupou, levamos para o hospital no mesmo dia. E chegando no hospital, eles passaram a medicação e mandaram para casa, irmãos. Mas aí continuou do mesmo jeito, não passava. Aí a gente levou novamente. Só que quando a gente chegou, ela estava muito estranha, ela estava ficando pálida. É como se ela fosse desmaiar. E não foi feito nenhum exame, não foi feito nenhum teste, não foi feito nada, irmãos. Passaram outra medicação, mandaram para casa. Só que aí, quando foi dar, isso foi mais ou menos numa quinta-feira. Aí, a gente foi pro hospital com ela umas 3 vezes. Mas ela disse até os irmãos que quando foi da segunda pra terça, ela começou a ficar muito cansada. De madrugada, eu lembro que eu passei mal e ela passou mal junto comigo. Ela começou a passar mal, mas eu coloquei ela no chão e ela foi deitar na cama, porque eu tava passando muito mal, não tava conseguindo segurar ela. E como ela já andava, eu coloquei ela em pezinho no chão e ela deitou no colchão. Colocou um colchão no chão, por conta que eu não tava conseguindo, né? Nem ela tava conseguindo dormir na cama dela e nem eu tava conseguindo dormir na minha, porque ela tava passando muito mal à noite. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando amanheceu o dia, ela tava tão cansada, irmão. E ela não tava nem abrindo os olhinhos mais. Ela não tava nem se segurando sentada, muito molinha. Então, rapidamente, chamei meu esposo e fomos para o hospital com uma aflição muito grande. E chegamos naquele lugar, umas 8 horas da manhã, e o médico só ia começar a atender lá para umas 10 horas. E a gente estava desesperado e pedimos ajuda às enfermeiras. E aí, irmã, quando elas fizeram o teste, né, da glicose, a minha filha estava com a taxa mais ou menos 30, 30 e pouco. E ali começou o desespero, irmão, muito grande, as enfermeiras tentando achar veia, não conseguia, porque ela sempre foi muito ruim de acesso. Mas nesse dia ela estava pior, porque ela estava desidratada, irmão, mas ela levou tanta furada, irmãos, e eu só clamando a Deus, clamando misericórdia. E ali o médico chegou, e o desespero começou, irmãos, e ninguém encontrava, e começaram a aplicar insulina na barriga, aplicar na boca, e ela já não tinha nem força, mal tinha força de reagir. Mas ela sempre foi uma criança assim muito forte, sabe? Quando ela dizia assim, para se entregar mesmo à enfermidade. Mas ela ainda gritava e ela chamava meu nome e eu não podia fazer nada. Eu lembro que Deus se preparou e foi uma amiga junto comigo e ficou com ela. E eu já estava aflita, irmãos. E ali o médico me chamou na sala e falou que a gente ia ter que ser transferida, irmãos. Eu falei, Senhor. E voltando atrás, irmãos, 2 dias antes eu vi uma criancinha ser transferida. E eu falei assim, eu não suportaria. Deus me livre, eu ser transferida com Sara. Eu não tenho força de ser transferida. E naquela hora que ele falou assim, eu nem me importei, irmãos, porque eu só queria que o Senhor devolvesse a saúde a Sara. E ali, irmãos, ele assinou os papéis e minha filha muito cansada, irmãos, e não procuraram achar veia, não acharam veia em lugar nenhum. E rapidamente peguei os papéis e fomos transferidos. Meu esposo ficou, na verdade, perdoe-me, ele foi junto comigo até essa cidade vizinha. Aí a gente chegou nessa cidade vizinha, irmãos, e a médica olhou e falou assim, nessa criança eu não coloco a minha mão.
Eu não coloco, a gente vai ter que transferir para outra cidade. Irmãos, que de início eles olharam e já diagnosticaram com diabetes, devido à taxa dela tá muito baixa. E ali a gente já foi diretamente para a sala vermelha, irmãos. E um desespero, uma aflição muito grande no meu coração. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali eu liguei para minha mãe, avisei para ela, fiz a chamada de vídeo, que nossa criança pequena, ela estava num estado assim, irmãos, de ela já não reagia mais a nada. E ali fiz a chamada de vídeo, eu lembro que minha mãe chorava muito. Eu falei para ela assim, olha, fique em paz, porque Deus é o Deus que confunde a medicina. E eu falei aquilo, irmãos, mas eu guardei em meu coração e falei assim, meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer uma obra. E ali começou todo o procedimento, irmãos, depois de muita luta, consegui encontrar uma veinha no pescoço, né, que é a veia central. E ali, irmãos, fiquei com ela ali, aguardando a gente ser transferido. E eu louvo a Deus, irmãos, que a gente ser transferido para uma cidade bem distante, irmão. A gente ir para outra cidade muito longe. E eu clamei ao Senhor e Ele permitiu que a gente ficasse num UTI mais próximo daqui. Leva cerca de mais ou menos, acho que umas 2 horas mais ou menos da minha cidade. E o Senhor tomou um caminho, irmão, um hospital maravilhoso. E assim nós fomos. Meu esposo não pôde ir, só podia eu ir com ela. E enquanto a gente esperava a ambulância para ser transferida, meu esposo veio em casa, pegar as bolsas, pegar nossas coisas. E assim fomos, irmãos. Nesse meio termo, ela já estava praticamente entregue, irmãos. Sabe? Não tinha mais reação, mal respirava. E a gente tentando reanimar, para ela não dormir. Mas ela dormiu e, não, assim, dormiu e não acordou. Mas a gente via só um pouquinho da respiração, sabe? E quando chegamos naquele hospital, irmãos, eles vieram de cadeira de roda, porque é protocolo do hospital. Eu sentei na cadeira de roda com ela em meus braços, irmãos, entregue. E ali, assim que eu cheguei, já pegaram ela, levaram lá pra cima pra UTI. E eu fiquei assim nos papéis, deixando as roupas lá, porque tem que deixar, né? Tem as bolsas, entrei só com uma bolsa de plástico transparente. E ela não tinha força de mais nada, irmãos. Coloquei aquela touca, a máscara, eu coloquei aquela roupa de UTI. E eu me perguntava assim, Senhor, eu nem acredito. Eu nunca questionei o Senhor, irmão, se perguntar o porquê. Não, mas eu me perguntava assim, eu falava, por que eu tô nessa situação? Na verdade, irmãos, eu perguntava pra mim mesma, assim, sabe, como foi que eu vim parar aqui, sabe? Eu nunca, não pelo fato de questionar, mas pelo fato de não me imaginar, sabe? Eu nunca me imaginei, irmãos, nessa situação. Mas agradeço a Deus, irmãos, que passado esse primeiro dia, né? Que passaram o dia inteiro, irmãos, tentando encontrar veia, tentando reanimar, irmãos, fazendo de tudo, mas ela não reagia. Irmãos, foi o dia inteiro, irmãos, ela sendo furada. Porque era necessário, irmãos, eu entendi, eu compreendi, irmãos. Mas teve uma hora que eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, o Senhor vai levar a minha filha. Irmãos, não é porque eu não tinha mais fé. Eu tinha muita fé. Mas tem situações que eu pensei assim, não, é permissão de Deus. Ela não é minha e o Senhor vai levar. E foi o dia inteiro, foi mais ou menos 2 dias. A gente tava lá como se nós estivéssemos só esperando a hora do Senhor levar. Eu agradeço a Deus muito que eles fizeram de tudo, irmão. Um hospital assim, sabe, maravilhoso. Toda a equipe maravilhosa, irmãos. E eu sempre estava ali com o véu. Teve uma hora que eles não deixaram eu ficar mais na sala, irmão. Por conta do procedimento que eles iam fazer. Agradeço a Deus, irmão, que eles iam fazer um procedimento que eles iam ter que abrir em algum lugar para poder encontrar. Ia diretamente na veia. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu clamei tanto ao Senhor. Eu falei, Senhor, não por mim, por ela. Sim, porque ela não merece estar nessa situação. Ela não merece passar por isso, Senhor. E eu clamo ao Senhor, ia lá no quarto de acompanhante, colocava o meu véu, orava, o Senhor, clamava, voltava. E nela tinha acontecido, ia de novo, irmãos. E a gente começou a entrar uma aflição no meu coração, que eu já não tinha nem força de orar mais, irmãos. Mas eu estava com a palavra, irmãos, porque no domingo o Senhor mandou uma palavra que falou assim, olha, Deus é contigo. O anjo do Senhor está do teu lado, não temas, porque o Senhor está contigo. Eu guardei essa palavra e falei assim, o Senhor está comigo, o Senhor falou que ia mandar um anjo. E eu senti, irmãos, a presença do anjo ali comigo, com a gente no hospital.
E ali, irmãos, depois de um dia inteiro, irmãos, sem ter conseguido encontrar essa veia, começaram a aplicar medicação na barriga, na perna. O que eles puderam fazer, eles faziam. E passou esse dia inteiro de aflição, irmãos. Ela não reagia de nenhuma maneira, irmãos. Ela mal abriu o olho. Ela ainda, no início, ela conseguia gritar, chamar meu nome. Mas depois, irmãos, ela foi ficando mais fraca, porque ela já não se alimentava mais. Ela não mamava mais. Irmãos, eu falei assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali, de repente, no segundo dia, encontraram uma veia. Mas acabou perdendo, irmão. Perdeu o acesso porque a veia era muito fininha, muito fraca. Devido a ela não estar se alimentando. Mas ela, irmão, passou o segundo dia e passou o terceiro dia. Já estava aflita, irmãos, uma aflição de alma. E ali o adversário começou a soprar no meu ouvido, falando que não era vida, falando que era morte. E eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Dobrei meus joelhos, irmãos, colocava o pé, mas eu ouvia a voz do adversário. E teve uma hora que eu via, fechei os olhos e eu via, irmãos, eles falando pra mim assim, ó, não tem mais jeito. A gente não conseguiu. E eu vi, irmãos, eles entregando em minha mão a certidão de óbito. Eu vi o nome assim, certidão de óbito. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. E levantei e falei, Senhor, agora eu sei que é tua vontade. O Senhor vai levar a minha filha. Mas, irmãos, de repente entrou uma força dentro de mim. Irmãos, entrou uma força dentro do meu coração. E eu falei, não, essa não foi a promessa que Deus fez. Isso não foi o que Deus prometeu para nossa filha. O Senhor falou que ia ser vida. Então voltei, irmãos, mas já não tinha força de orar, não de clamar, não. Eu só falei algumas palavras ao Senhor, com toda a fé do meu coração. E ali, irmãos, orei, clamei ao Senhor, pedi para o Senhor repreender aquela voz do adversário. E ao terceiro dia, irmãos, geralmente era na madrugada, é que elas tentavam encontrar essa veia. Quando já tinha dado um tempo, irmãos, para ver se não furava tanto ela. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que quando foi às 3 horas da manhã, veio uma enfermeira e falou assim, olha mãe, a gente vai tentar só essa vez, irmãos, porque o Senhor ele faz assim, irmãos. Na hora que os médicos dizem que não tem mais jeito, na hora que a gente já não vê mais saída, é que a gente vê a mão do Senhor, irmãos. Eu agradeço a Deus que a médica falou, a gente vai tentar só essa vez, irmãos. Aí eu saí, quando eu ia saindo do quarto, ela falou assim, você vai orar, né, mãe? Eu falei, vou. Ela falou assim, pois ore, porque é só Deus. Então, irmãos, eu saí dali daquela sala, irmãos, com uma fé no meu coração. Eu olhava para o céu e falava, Senhor, não por mim, Senhor, por ela. Não permita que minha filha sofra mais tanto desse jeito, Senhor. E fui para aquele quarto, elas ficaram ali. E eu já não tinha o que falar para o Senhor, não tinha como pedir, não sabe mais como pedir. E eu falei assim, Senhor, eu tenho certeza que ao me levantar dessa oração, elas vão ter encontrado essa veia, Senhor, eu tenho certeza. Irmãos, se levantei naquela fé, irmão, naquela força. Quando eu entrei na sala, irmãos, que eu olhei, eles tinham encontrado uma veia, irmãos, que era justamente essa veia central, que tinha encontrado lá no início, mas já havia perdido. Aí depois conseguiram encontrar novamente, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que muito fala a alegria do meu coração. E a enfermeira falou assim, você orou? Eu falei, orei. Ela disse, pois o Senhor te ouviu, porque ela nem chorou. Louvado seja Deus, irmãos. Então eu fiquei a noite inteira ali com ela, segurando a cabecinha dela para ela não mexer, irmãos, que eu tinha tanto medo daquela ver sair daquele acesso, sair novamente, irmãos, perder aquele acesso. E fiquei a noite inteira, irmão, segurando a cabecinha dela. Nesse processo todo ela estava de sonda já, porque ela não se alimentava, irmãos. Ela sofreu muito para colocar aquela sonda, irmãos. Mas eu agradeço a Deus, irmãos. Que passa desse dia, e que foi o terceiro dia que a gente estava lá, eu consegui dar uma mamar para ela, mesmo de sonda, irmãos. Ela conseguiu mamar, e ali eles faziam aquele teste, né, irmão? O HGT, para ver como é que estava a glicose. E sempre estava dando uma alterada, irmãos. Uma hora estava muito alta, outra hora estava muito baixa, estava em 140, outra hora estava em 30. E ali ficava oscilando, irmãos. E eu clamo ao Senhor. Toda vez que ela tinha com aquele aparelho, eu clamava ao Senhor, irmãos. E depois desse terceiro dia, irmãos, depois que encontrou, do terceiro e quarto dia, irmãos, de repente a taxa foram começar a normalizar, ficava 87, ficava 90, e ela começou a mamar, e eu comecei a ver ela abrir os olhinhos,
Comecei a ver ela reagir. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nesse quarto dia o Senhor já foi entrando com providência. E ali ela pediu comida. Pela primeira vez ela pediu comida. E eles trouxeram uma comida, irmãos, assim. Tipo partida no liquidificador, irmãos. E eu agradeço a Deus que eu comecei a dar essa comida pra ela, mas ela não queria. Ela começou a pedir carne, pedir arroz. E eu pedi para que eles mudassem a medicação. Um hospital muito bom, irmãos, em tudo assim, sabe? E sempre vinha um lanchinho. E ela começou a comer o lanchinho, tomava um suquinho, comia o pão, que ela sempre foi uma criança de comer muito bem, irmãos. E eu agradeço a Deus, irmãos, que as enfermeiras sempre vinham, perguntavam se ela estava comendo. E eu falava que sim, só que elas tinham que estar ali para comprovar. E ela começou a comer. E de repente veio a médica mesmo e perguntou se ela estava se alimentando. E aí tirou a sonda, irmão. Já foi uma vitória tão grande, irmãos. Quando tirou aquela sonda, e meu coração começou a se alegrar, irmãos. E entrou uma certeza que Deus estava com a gente ali. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nesse mesmo quarto dia, a senhora começou a se alimentar bem. Ela almoçou, ela tomou café, ela tomou Danone, tomou suquinho e começou a brincar. Que ela levava brinquedo ali pro quarto, pra cama. Ela começou a brincar, começou a pintar com os brinquedinhos. E de pouquinho o senhor foi trabalhando. E quando eu me deparei, irmãos, a senhora perdeu o acesso. Nesse percurso ela perdeu o acesso. Mas ela já estava bem, irmãos. O Senhor entrou com providência assim, sabe? De um dia para outro. O Senhor libertou a minha filha, irmãos, por completo, irmãos. Toda a enfermeira que chegava para trocar de plantão, elas têm que passar, trocar o plantão, aí dá o diagnóstico da criança, né? E ela falava assim, olha, essa criança tá com diabetes. E ela sempre dizia, oxe, mãe, você não sabia que ela tinha diabetes? Eu falava, não. Dentro de mim eu tinha certeza, irmãos, que ela não estava com diabetes, ela não tinha diabetes. E veio psicóloga, veio muita gente, sabe, para tentar me confortar, falar que isso era uma doença normal, que toda criança tinha, que ela ia conviver com as outras do mesmo jeito, mas eu tinha certeza, irmãos, que ela não estava com diabetes. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando foi, a gente teve alta com 5 dias, irmãos. Então, desse terceiro pro quarto dia, que eu falei pros irmãos que foi encontrada a veia, foi o operado de Deus, irmãos. Foi no estalo de dedos, do terceiro pro quarto dia. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nesse mesmo, acho que no fim da tarde do quarto dia, veio uma fisioterapeuta pra colocar ela pra andar, pra ver como é que tava, se ela tava andando direitinho. E ela tava andando perfeitamente, irmãos. Aqueles primeiros passos dela ali foi como se fosse, se ela estivesse andando pela primeira vez, irmãos. Porque eu achava que eu não ia voltar, que minha filha não ia voltar, que eu não ia ver ela novamente andar, brincar, correr, irmãos. Eu posso dizer que o Senhor ressuscitou a minha filha, irmãos. Ela não tinha mais vida e o Senhor devolveu a vida para ela, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, de todo o meu coração por essa obra. A médica chegou e falou assim para mim, à noite, e falou assim, olha mãe, você está nesse hospital para você aprender como é lidar com uma criança diabética. Eu não respondi nada porque eu tinha certeza que não era, irmãos. E quando foi no 5º dia de manhãzinha, a mesma médica chegou e falou para ela assim, olha mãe, eu não sei o porquê que você está aqui ainda, sua filha não tem nada. Foi feito todos os exames possíveis, todos os testes possíveis. E ela não tem nada, não acusou nada. Todos os exames estavam normais. Então, irmão, foi o Senhor Jesus que limpou ela por completo. Foi o Senhor Jesus que libertou a nossa filha por completo, irmãos. E nisso, irmãos, você não sabe aqueles aparelhos que colocam quando estão na UTI. Ela estava na UTI, mas ela estava sem esses aparelhos. Eles tiravam para ela passear. Ela já estava passeando, andando normal por todo lugar, irmãos. Foi uma vitória. A gente andava nos corredores assim, sabe? Todo mundo ficava maravilhado, irmão. Todo mundo dava glória, cantava vitória junto com a gente. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nesse 5º dia, que era um fim de semana, eles falaram assim que a gente só ia embora um dia antes. A gente só ia embora na segunda-feira, porque não tinha médico para dar alta. E a gente teve alta justamente no domingo, irmãos. Eu louvo a Deus que a gente teve alta no domingo. O Senhor tomou todos os caminhos, irmãos. E no sábado, meu esposo tinha de levar mais coisas à noite.
que a gente não tinha nem previsão de sair, a gente não tinha nem previsão. Então ele levou essas coisas pra gente no sábado à noite. E quando foi no domingo de manhã, o Senhor libertou a minha filha, irmão. Tivemos alto. Foi uma vitória muito grande na nossa vida, irmãos. Foi uma vitória muito grande que a gente não tem como esquecer, irmãos. E fora todos os livramentos que o Senhor fez na vida dela, irmãos, desde quando ela nasceu, foi muito livramento, irmãos. Muito livramento que o Senhor fez, muita libertação, muita obra que o Senhor fez na nossa vida, irmãos. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por essa obra, irmãos. E eu falo para os irmãos a importância de nós guardarmos a palavra, de nós guardarmos a fé, irmãos. E nós temos paciência de clamar ao Senhor, nós não questionarmos o Senhor, mas também a gente não aceitar a nossa prova. Quando a nossa prova vier, nós temos a força, por mais fraco que somos, mas a gente temos a força de clamar o nome do Senhor, a gente não debater, não se questionar com o Senhor, irmãos. Então, irmãos, eu sou grata a Deus por tudo, que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém.